Olá, estudantes do primeiro ano de filosofia. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o tema da teoria do conhecimento, vendo os tópicos desse tema elaborados principalmente no século XIX e XX, ou seja, a filosofia contemporânea. Por isso nós temos aqui no primeiro tópico o conhecimento, o problema do conhecimento na filosofia contemporânea. E em seguida, o primeiro tópico ali é a questão da crise da razão. Então, a crise da razão com os filósofos, já alguns do século XVIII, como o ceticismo de David Hume e também o ceticismo de Kant. O ceticismo é sempre aquela forma de conhecimento que vai desconfiar, vai suspender o juízo, né, para questionar mais. Então, a crise da razão representa uma desconfiança, principalmente naquela razão criada por Descartes, de que colocar que aquela razão do início da modernidade, aquela razão super confiante que achava que poderia conhecer com toda certeza a realidade, a verdade, e com um antropocentrismo que tinha a intenção de controlar todos os fenômenos da natureza. Então, essa forma de razão que entra em crise já no início do século XIX. E aqui nós vemos o título, que no século XIX já começaram esses três aí, os mestres da suspeita, que é Marx, Freud e Nietzsche. É claro que nós vamos ver aqui apenas um resumo, mas do ponto de vista de Marx, por exemplo, né, começa a perceber que a razão ela também é uma construção do dinamismo social, principalmente com aquele conceito de superestrutura, a superestrutura ideológica da política, de que mais? Do conceito da literatura, da filosofia, da justiça. Todos esses grupos que estão ali na superestrutura vão transmitir e perpetuar um tipo de verdade. Então Marx vai tentar falar de que existem outras verdades que não foram ditas, principalmente daquelas classes que foram abafadas no longo da história. Mas temos ali também como um dos mestres da suspeita que aparece nesse conceito Freud, porque no caso de Freud ele vai falar também principalmente da parte da psicanálise, da psicologia, que tem o consciente e o inconsciente, e tudo isso também vai influenciar no momento da construção de uma verdade. E também Nietzsche, no caso de Nietzsche, ele vai ver principalmente a questão da genealogia dos valores e perceber como sempre um conceito é eleito no momento em que outro é reprimido. Então esses são os chamados mestres da suspeita. É claro que a filosofia contemporânea ela é bem mais complexa porque existe uma grande diversidade de linhas filosóficas. Mas aparecem ainda aqui outros nomes como Schopenhauer e Kierkegaard, né? Então vejamos aqui, por exemplo, Schopenhauer diz: seria preciso buscar, além do princípio da razão, o do sentimento. Então começamos a perceber aqui aquele desligamento de uma racionalidade pura, não é? Por isso que o título é A Crise da Razão. Então é uma percepção ali para Schopenhauer do ser humano integral, não apenas a razão, o racionalismo, uma crença num positivismo exagerado, né? Mas também Kierkegaard diz ali, né? A mais alta paixão é a fé. No caso dele, de Kierkegaard, ele vai enfatizar bastante essa questão da crença. Não é uma crença assim muito simples, né? É uma crença também de conflito. E por isso que ele fala que essa crença é tipo um salto no escuro, né? Mas vamos explicar um pouco com mais tempo aqui a questão de Nietzsche. Então Nietzsche, nessa parte da teoria do conhecimento, diz assim, né? Sobre a sua teoria: o conhecimento é interpretação de sentido, né?
construído em escala de valores para promover ou ocultar. Tá vendo aqui? É por isso que Nietzsche vai falar dessa questão da genealogia. Então, no processo histórico, alguns conceitos foram ocultados, enquanto outros foram promovidos e perpetuados. E ali ele fala dessa questão da genealogia, né? E buscar lá na origem do conceito, da palavra. Então essa genealogia é uma possibilidade de desmascarar, né? Desmascarar o modo pelo qual os valores são construídos. Então vai fazer toda uma análise e perceber por que em um determinado momento aquele conceito foi perpetuado, foi levado ao patamar de crença e o patamar de ser inquestionável, né? De se tornar uma verdade até absoluta, metafísica. E aí como conhecemos então aqui nessa perspectiva de Nietzsche, né? Como conhecemos? Ele vai enfatizar muito a questão da metáfora, porque ele acha que a metáfora é mais dinâmica, né? Ela dá mais possibilidade de expressar o que é intuição e o que tem uma perspectiva mais ampla. Então lá, a metáfora assume um valor cognitivo para intuir o devir permanente, né? Então nessa perspectiva aí de Nietzsche também a realidade é sempre esse devir permanente e só é capaz de ser interpretado na perspectiva do conhecimento através dessa metáfora, né? Por isso que a metáfora aqui ela se torna muito importante. Mas ainda no processo do conhecimento, nessa perspectiva da filosofia de Nietzsche, que é muito complexa, né? Prevalece esse perspectivismo, não apenas um ponto, mas analisar uma ideia sobre diferentes perspectivas. Muito bem, mas ainda sobre o problema do conhecimento na filosofia contemporânea, nós temos ali o conhecimento no século XX. Então aparece o tópico ali, a crise da subjetividade. Portanto, não é apenas uma crise da razão, de uma confiança demasiada na razão, né? Mas também é uma crise do sujeito, daquele sujeito, daquele antropocentrismo da modernidade, né? É a época moderna que é colocada em xeque aqui, né? Então, por quê? Porque o século XX é aquele século em que era aquela grande ideia de progresso, de que o ser humano ia controlar todos os fenômenos da natureza, de que a ciência ia dar conforto para todos, mas o que aconteceu foram duas grandes guerras mundiais, muitos desajustes sociais, grupos que permaneceram no sofrimento, e então o que se conclui é que aquele antropocentrismo e aquele racionalismo do início da modernidade precisava ser revisto. Por isso aí a crise do subjetivismo, né? E dentre tantas filosofias do século XX, nós colocamos ali, por exemplo, a filosofia analítica, que vai se ocupar principalmente da análise dos significados. E dentro desse grupo nós pegamos um filósofo aqui chamado Wittgenstein. A sua filosofia é dividida em duas partes. A primeira em que ele escreve o Tratados Lógico-Filosóficos, então um tratado de filosofia lógica, né? Exatamente da lógica da filosofia, né? Então ele vai se ocupar nessa primeira parte e dizer, né, que nada pode ser representado fora da linguagem. Então, nessa sua primeira etapa, a filosofia aparece apenas como esclarecimento de proposições, de conceitos. Depois de um certo tempo, Wittgenstein deu uma pausa, achava que o seu tratado lógico-filosófico poderia ter explicado tudo, mas ele voltou e escreveu outro grande livro que são as investigações filosóficas, onde ele vai falar dos jogos linguísticos, né, dos jogos de linguagem. Ainda no século XX, é claro que é muito importante as teorias da Escola de Frankfurt. Então, a Escola de Frankfurt tem ali os grandes filósofos da Escola de Frankfurt, né? Horkheimer, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin,
Jung Habermas, então eles vão se ocupar principalmente dos totalitarismos políticos, né? Dos totalitarismos, da questão da família, da questão da ciência, da questão do progresso. Cada um vai desenvolver a sua teoria. Nós vamos ver, por exemplo, ali uma rápida explicação de Horkheim sobre a razão instrumental e a razão cognitiva, no seu livro Eclipse da Razão. Então ele acha que essa razão instrumental, já no século XX, né, ela vai se ocupar mais da eficácia, da produção e vai se distanciar daquilo que é mais humano, né, do saber viver. Já a razão cognitiva é aquela que vai se ocupar da verdade, talvez não de uma verdade puramente absoluta e dogmática, e vai se ocupar principalmente do saber viver. Então não basta apenas a razão instrumental, né? Que foi o que aconteceu na modernidade e claro, acontece ainda hoje, né? A razão ela é utilizada como instrumento da filosofia, das diversas formas de conhecimento, da ciência para explorar o ser humano. Essa que é a questão, né? A verdade não pode ser a razão não pode ser apenas instrumento de exploração. Outro é Habermas, né? Então Habermas ele vai falar ali já do agir instrumental e do agir comunicativo. Então esse agir instrumental também é uma forma de ação e de comportamento que vai se ocupar mais do mundo do trabalho, do mundo de ganhar, do mundo de lucrar para um determinado fim. O agir comunicativo é aquele do mundo da vida, né? Então esse que é realmente importante e deve ser enfatizado. É claro, no século XX, já no final do século XX, aparece também o conceito de pós-modernidade. Então a pós-modernidade ela tem algumas características como a desconfiança no século das luzes, né, na razão iluminista, na razão positivista, de um progresso infinito que terminou levando o ser humano, as sociedades a se comportar de forma predatória com a natureza e as consequências a gente vê hoje, né? Petróleo na beira das praias, diversas formas de desmatamento, a natureza agonizando e sufocando, né? Então tudo isso é fruto de dessa razão instrumental, daquele ideal de antropocentrismo e de razão que achava que o ser humano era dono de tudo, que não precisava se preocupar com a natureza, com as pessoas de opiniões diferentes. Então a questão aqui é muito séria, né? Então a pós-modernidade tem essa outra forma de comportamento, né? Desconfiança na razão, desconfiança nesse progresso infinito, desconfiança nas grandes narrativas, né? Filosóficas, de Descartes e de outros, né? Nas grandes narrativas também da Grécia Antiga, medievais. Uma revalorização do passado, uma vez que o moderno, principalmente a vanguarda moderna, era sempre em busca do novo, o novo é sempre o melhor. Então é por isso que moderno vem um pouco da palavra moda, né? O que está na moda. A moda é a vanguarda. A pós-modernidade não é bem assim, né? Então é um pouco mais calmo, mais lento e uma volta ao passado. Basta lembrar que Descartes dizia que queria construir um novo edifício do conhecimento, desconsiderando todo o passado medieval e antigo. A pós-modernidade não é assim, né? Alguns escritores pós-modernos, como Humberto Eco, por exemplo, dizem que a gente precisa voltar ao passado. Revisitar o passado, não de uma forma inocente, bobinho, mas principalmente com ironia, por isso que aparece ali a palavra ironia também, né? Com ironia e com uma perspectiva de mudança, não é? Não é um saudosismo, não é uma saudade, voltar lá só porque era bom, era bonito. Então esses são os aspectos da pós-modernidade e também outros, né? Aqui aparece outros filósofos também, como Foucault. Então Foucault vai enfatizar essa questão da verdade ligada ao poder. Então o saber não se encontra separado do poder, né? Claro, né? A estrutura de poder sempre vai querer impor e divulgar o seu ideal de verdade, a sua verdade.
E este poder gera o que se considera verdade. Então, Foucault ele vai usar outra palavra que Nietzsche falava de genealogia, Foucault vai falar aqui de arqueologia, né? Então, arqueologia do saber, analisar as estruturas de construção da verdade. E ele vai perceber que nessa arqueologia do saber vai ter uma série de instituições disciplinares, que é a microfísica do poder. Então, o poder que gera determinadas visões de mundos, ou seja, verdades, vai também ter as suas instituições para disciplinar, para manter, para divulgar a sua verdade e o seu poder. Outro nome que aparece aqui é Derrida, né? Então, Jacques Derrida aparece aqui com outro conceito que é o de desconstrucionismo. Então, essa verdade pós-moderna, né, vai se ocupar também de desconstruir aquilo que foi construído de forma tão radical e sempre ligada a essa questão do poder e sempre causando morte, dor e sofrimento em toda a história moderna. Por isso que então Derrida vai falar desse desconstrucionismo e dizer ali, ó, toda teoria há elementos ficcionais, né? Então não há uma teoria pura e é preciso fazer essa desconstrução para perceber ali a parte que estava em branco, né? Que por que não foi preenchida. Ele fala aqui de dois conceitos, ó, logocêntrico. Então a sociedade moderna ela foi muito logocêntrica, colocou o logos, a razão acima de tudo, e também fonocêntrica, quer dizer, a fala sempre superior à escrita. Muito bem, esses temas, é claro que eles são muito amplos, a filosofia do século XIX e também do século XX existem diversos outros teóricos que nós vamos estudar num determinado momento específico, né? Isso aqui é uma introdução a alguns conceitos da teoria do conhecimento no século XIX e no século XX e nos ajuda também a compreender um pouco a história da filosofia contemporânea. Nos momentos oportunos, quando estudarmos outras partes da filosofia, voltaremos a esses temas com esclarecimentos mais pontuais. Obrigado.